E a Cidadania For You chegou até mim através de um Reels de Instagram, uma chamada bem legal, assim, um vídeo curto, onde a chamada era faça sua cidadania, sem complexidade, com todo o aparato, sem ter que sair de casa. Eu achei bem bacana, li muita coisa a respeito, uma empresa idônea, que vinha fazendo um trabalho bem bacana, vi muitos depoimentos, então isso me deu a coragem também, né, de fazer um investimento significativo, né, para mim e para os meus 3 filhos. Cidadania For You vai sim te ajudar a realizar esse sonho. Eu tenho 48 anos, sou administrador. Bom, eu sou maringaense, do Paraná, eu tenho 5 filhos, minha mais velha é a Damares, já tenho uma neta, Pérola, tenho o Daniel, com 24 anos, tenho uma outra neta, a Luna, eu tenho uma outra filha, a Dani, tem 23 anos, Davi tem 11 anos e o Dom tem 5 anos. Eu realmente sou um cara família, muito característico de italiano, mesa cheia, muita gente, e isso é o que me move, é estar junto com a família. O meu laço afetivo com o italiano sempre foi o meu avô Bernardino. Minha mãe se separou do meu pai muito cedo, né? E o meu avô acabou fazendo o papel paterno. E o meu avô sempre foi muito cuidadoso, fez realmente o meu papel muito carinhoso. Eu tinha muitas raízes que haviam sido constituídas quando infância e tinha um desejo, assim, eu não sabia exatamente como traduzir isso. Eu sabia que eu queria ter um espaço para poder colocar para fora, né, tudo que eu tinha aprendido com o meu avô, né, com a minha avó. E aí eu comprei esse espaço, que aqui na Rota do Vinho, por sinal, uma região italiana que tem uma região constituída com Mata Atlântica. Lá eu tenho, né, a minha marcenaria. Hoje eu executo um trabalho, né, que eu, sem perceber, estava aprendendo com ele quando criança. Hoje, por exemplo, né, lá no sítio eu tenho pomar. Quando eu estou cuidando do pomar, eu estou fazendo uma poda. São coisas que eu aprendi com ele, né, vendo ele fazer. Então tive esse aprendizado. Uma curiosidade, a minha avó era portuguesa, ela adorava cozinhar, então ela era uma portuguesa que também fazia muita comida italiana. Eu lembro dos domingos, assim, ela fazia aquelas panelas grandes de massa, sabe? E reunia a família inteira. Com 38 anos que eu fui despertar o meu espírito de culinária, mas eram lembranças, eram memórias que tinham vindo lá de trás, né, do meu avô, da minha avó. E aí eu fui constituindo isso aos poucos. Então, né, hoje eu adoro estar no sítio, eu adoro fazer, né, a minha massa artesanal, a minha pizza de longa fermentação, eu adoro fazer o bacon. Então, acho que para mim o que o meu avô deixou foi isso. Ele me deixou a essência do trabalho, mas me deixou a importância da família. Eu tinha raízes, eu respeitava a cultura, eu já tinha um espaço pelo qual eu conseguia colocar para fora aquele sentimento, né, de italiano. Eu acho que o start foi, cadê a minha história? Quem é o meu bisavô? De onde que ele veio? Eu acho que esse foi o primeiro passo. Eu podia ir um pouco mais além, né? Era entender a história e depois ver como que eu poderia acessar uma cidadania. O meu bisavô, ele chegou no Brasil em 1897, dia 31 de outubro de 1897. Ele se casou em 1903 com a Maria Teresa de Sarro, né, a minha bisavó. Eles tiveram 4 filhos. Ela falava italiano e tinha muita dificuldade de se comunicar também, e a história acabou se perdendo. Então eu fui o primeiro da família a ter esse interesse em buscar saber mais.
Num primeiro momento eu tinha só um nome, Miguel Dáquila. Falei, bom, deixa eu procurar, entender Miguel Dáquila, vou procurar caminhos. E aí a gente vai pesquisando na internet e aí eu descobri que tinha, no Porto de Santos, tinha um arquivo nacional muito robusto. E aí eu comecei a procurar pelo nome Miguel Dáquila, 1 ano de busca, milhares de arquivos e nada. Eu estava quase desistindo, já não conseguia encontrar caminho. Eu sabia que ele havia vindo da Itália, de uma região chamada Campobasso, mas a única coisa que eu tinha agora era o nome. E aí assim um dia deu um insight, eu falei, vou buscar no porto do Rio de Janeiro. Toda a minha família tinha falado que ele havia entrado por Santos. Fui buscar no porto do Rio de Janeiro, não achei nada de hospedarias, mas achei arquivos com o nome dos navios. Continuei a busca e aí um belo dia eu encontrei um sobrenome Dáquila, de um vapor chamado Porto Alegre, que partiu de Hamburgo. Eu encontro o meu bisavô. Eu precisava buscar mais informações, mas era o nome dele. E eu encontrei mais um Dáquila, que era o Pasquale Dáquila. Ninguém da família sabia. Esse navio ele saiu de Hamburgo, na Alemanha, e ele veio descendo Inglaterra, ali Portugal, Espanha, Itália e vem para o Brasil. Então ele chega no Brasil dia 31 de outubro de 1897. Ele entra pelo Rio de Janeiro. Isso serviu como um ponto de partida para eu poder buscar outros documentos. E aí eu comecei a pesquisar de novo na internet e descobri que na Itália você tem vários bancos de dados de imigrantes. E aí comecei uma busca com Michele de Áquila. Eu tinha um nome e tinha a região, que era Campobasso. E já tinha a cidade, que era Vinchiatura. Então isso facilitou o processo. Depois de uns 6 meses procurando, em um banco de dados eu consegui encontrar o nome. E aí eu fiz uma solicitação por uma plataforma e eles me enviaram a certidão de nascimento dele. Então foi motivo de muita alegria para mim, porque eu já estava há quase 2 anos nessa busca entre procurar pelo Porto de Santos, passar pelo Rio e depois buscar esse documento na Europa. Aí eu consegui levantar outros documentos, como a certidão de casamento, certidão de óbito, e cruzar os nomes, e aí de fato era o meu bisavô, tinha achado ali o meu antenato. E aí no Brasil eu teria outros desafios, porque essas certidões de nascimento era de um jeito, casamento de outro, então os nomes e os sobrenomes tinham diferenças significativas que precisariam ser corrigidos. Enfim, consegui organizar tudo isso. Agora o próximo passo era, bom, o que eu vou fazer com esses documentos? Eu tinha algumas preocupações, eu não sabia se ele havia se tornado um brasileiro. Então, quando eu peguei a certidão, a primeira coisa foi buscar junto ao órgão de naturalização brasileira para ver com o nome dele, e aí me certifiquei que realmente ele não foi naturalizado brasileiro. Então, por esse ponto, eu tinha direito à cidadania. Eu sei que a cidadania ela vai atrás de tudo isso para você, inclusive para mim eles depois atualizaram todos esses documentos, mas eu acho que nessa primeira jornada de 2 anos, para mim foi importante fazer essa busca, porque eu queria buscar as raízes, eu queria buscar a história, eu queria viver isso. Eu estava com grande parte dos documentos em mãos, os principais. Um dos caminhos era fazer a solicitação da cidadania via consulado, porém a maior parte das pessoas reclamavam. Tinha gente até que dizia que estava esperando há 20 anos e não havia conseguido. Algumas pessoas até brincavam, eu vou morrer e não vou conseguir ter a cidadania através do consulado. Um outro caminho que eu vi bastante também são as pessoas que estavam buscando via administrativo. Porém, tinha que organizar toda a documentação sozinha, montar a pasta, tudo que é um trabalho árduo, mas tinha muitas pessoas fazendo isso e indo até a Itália.
E aí eu vi de tudo, vi pessoas que conseguiam tirar com 45 dias estando na Itália, mas também vi muita gente reclamando que estava lá 6 meses e que tinha impactado até a vida profissional porque não havia conseguido. Então eram 2 caminhos difíceis, né? E aí, rodando, encontrei um terceiro caminho, que era a via judicial, que eu até então não conhecia. E a Cidadania Froiu chegou até mim através de um Reels de Instagram, uma chamada bem legal, faça sua cidadania sem complexidade, todo o aparato sem ter que sair de casa. Eu achei bem bacana, vi que o processo era judicial e aí procurei uma pessoa do comercial para poder me dar um suporte, me falar. E adorei a proposta. Eu, como já tinha praticamente todos os documentos, os caminhos em mãos, caiu como uma luva. Então a Cidadania, ela veio com uma proposta bem estruturada para dar continuidade a todo aquele trabalho que eu tinha feito de 2 anos. Só que eu não tenho agenda para ir, por exemplo, através de uma linha administrativa, nem tempo para esperar via consulado. Então, acho que a proposta veio bem estruturada da Cidadania. Li muita coisa a respeito, uma empresa idônea que vinha fazendo um trabalho bem bacana, vi muitos depoimentos, então isso me deu a coragem também, né, de fazer um investimento significativo, né, para mim e para os meus 3 filhos. Fiquei sabendo que eu poderia me aposentar na Itália. Fiquei sabendo que eu poderia abrir negócio, por exemplo, nos Estados Unidos, com um custo muito menor, né, do que um brasileiro. Eu fiquei sabendo, né, que eu poderia morar em qualquer país da Europa. Então, são todas coisas, né, que a Cidadania Froiu, ela me orientou. E eu vi que, na verdade, aquele valor que eu estava colocando na mesa era um super investimento. Por quê? Porque a cidadania ia me dar muito mais amplitude, era um investimento para os meus filhos. A partir do momento que eu tive acesso a N informações que eu não sabia, né, e tive a segurança de que a Cidadania Froiu realmente poderia concretizar esse sonho, eu não pensei 2 vezes. Fechei com eles. A gente vive num ambiente digital. Então, quando eu fui contratar o serviço da Cidadania Froiu, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente o aplicativo, porque eu havia ouvido relatos de outras empresas, de pessoas falando de outras empresas, que não tinham retorno, não sabia para onde as coisas estavam caminhando, não sabia qual era o status do processo, né? Foi bem importante para mim e durante o processo eu consegui equilibrar bem a ansiedade. Conforme as etapas elas foram acontecendo, o aplicativo ia atualizando, então você conseguia ver certinho os status, em que momento estava, né? Então acho que do ponto de vista de acompanhamento foi muito bom. E somado ao aplicativo, eu tenho que reconhecer o back-office da Cidadania Froiu excelente. Em cada etapa do processo, eu tive um profissional que me acompanhou, tirou dúvida, todas as dúvidas que eu tive por hora. Teve algumas situações que eu não consegui resolver via WhatsApp, eu marquei uma agenda, né, com os consultores, advogados, foram super atenciosos, sempre tiraram muito, né, as minhas dúvidas e sempre com muito profissionalismo, com atenção, com cuidado. Foi um ano de relacionamento com a Cidadania. Eu super reconheço, né, o trabalho e indicaria novamente aí para outra pessoa. Receber a certidão de nascimento italiana, ela é a concretização de um sonho e ela é um resgate definitivo com as minhas raízes. Acho que tem aqui uma questão muito mais pessoal mesmo, de essência. É uma maneira também de eu abrir as possibilidades aqui para os meus filhos, que eles, né, podem se apropriar disso muito mais do que eu. Para morar fora, né, morar na Europa, para estudar fora, né, para buscar novos caminhos profissionais. E eu, em particular, tenho um desejo, e inclusive foi a Cidadania Froiu que me trouxe isso, eu não sabia. Eu tenho um desejo de me aposentar na Itália. Estou com 48 anos, eu sou um cara que quero aproveitar a vida. Eu tenho um desejo grande de morar na Itália, morar na região onde nasceu o meu bisavô, Michele
Dáquila. E em algum momento eu vou fazer isso e acho que a cidadania vai ser um pilar importante para eu poder concretizar mais esse sonho também. Mais do que legado, é dar oportunidade para eles se conectarem com esse mundo lá fora, sendo cidadãos europeus. Me orgulha muito de ter podido concretizar esse sonho para eles. Poxa vida, agora você me fez rodar um filme na minha cabeça aqui. Rodar um filme. A gente está tão no piloto automático, né? A gente vai acontecendo, a gente nunca faz uma pausa para refletir sobre coisas mais emocionais, assim. Tem tanta coisa, é um caminhão de sentimentos quando você para para imaginar. Uma pessoa saiu da sua cidade natal, com mais de 30 anos, entra no navio para ficar quase 90 dias, chega num país sem nada, sem documento, só roupa no corpo, constitui uma família do tamanho que constituiu aqui no Brasil e nesse universo aí são mais de 200 anos. Queria deixar uma mensagem para as pessoas que têm desejo de realizar a cidadania. Eu até tive uma experiência recente, lá no sítio em São Roque, eu tenho um vizinho, Juliano, ele sempre ouviu falar da cidadania, mas ele nunca foi encorajado em fazer. E quando eu comecei o meu processo, eu comentei com ele tudo, ele ficou curioso, mas ele achava que consultoria não fosse o caminho, ele não acreditava muito. E aí com 6 meses eu tive uma evolução muito forte assim, no meu processo e tudo. Eu trouxe para ele, hoje, o Juliano é um cliente da Cidadania For You e está num processo final também para ser deferido a documentação dele na Itália. Então, eu acho que as pessoas que têm desejo de ter, que às vezes não tem tanta informação, que não desprende de tempo para poder fazer, acreditem, acho que a Cidadania For You vai sim te ajudar a realizar esse sonho. São parceiros que, mais do que cuidar de um processo, eu senti muito isso no meu processo, sabe? Eles estão preocupados em te ajudar com o teu sonho. É a maneira como as pessoas lidam, cuidam, os feedback, de quando saiu uma aprovação de um documento, saiu um deferimento, te ligam com quase que a emoção que você sente, eles sentem também. Então, eu acho que assim, mais do que um processo é o cuidado de estar ajudando a pessoa a realizar um sonho.